Olá, bem-vindo a mais um programa Viva Bem. Esse é o seu, é o meu, é o nosso programa Viva Bem. No último programa o feedback foi algo muito tremendo. Muitas pessoas mandaram aí pedido de oração, estamos aí em oração, mandaram dúvidas. Eu tenho certeza que esse programa ele existe para abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Que coisa boa, né? Estamos aqui no dia 3 de março, no terceiro mês deste ano, como tem passado rápido este ano. E conta aí, coloca aí nos comentários alguma experiência, algo bom para a tua vida, algo bom que aconteceu nesses dias, testemunho, pedido de oração, que nós iremos atender você de uma maneira abençoada. Não esqueça de dar a curtida, de começar a nos seguir, porque o nosso intento aqui é abençoar a vida de vocês. Pensamento da semana. Vivemos em um tempo em que a selfie vale mais do que a essência. O aplauso vale mais do que o caráter. E o outro se torna apenas instrumento do nosso ego. Você já parou para pensar? Estamos amando ou apenas nos exibindo? Isso é uma realidade que nós vivemos nos dias de hoje. Com o advento das redes sociais, com o advento dos Reels, dos YouTubers, parece que maximizou mais do que anteriormente era apenas o palco, né? Então, quando nós olhamos essa realidade da nossa vida, da vida que nós vivemos hoje, não tem como nós negarmos essa luta interior que nós estamos vivendo, ou muitas vezes buscando apenas mais um clique, ou buscando um aplauso, ou buscando realmente amar as pessoas e viver de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. É como Timóteo fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Mas existe algo muito mais profundo do que isso. Essa necessidade da selfie, essa necessidade do aplauso, da curtida. Eu tive pessoas que simplesmente pararam de seguir ou pararam de estar aqui na comunidade. Eu sou pastor há 20 anos, há mais de 20 anos, e eu também sou terapeuta, mas o buraco é muito mais fundo. Né? O problema é muito mais embaixo do que simplesmente um mero aplauso. Está algo interiorizado dentro de si. Eu queria falar sobre um dos males que nós enfrentamos nesses dias. Às vezes eu estou aqui falando sobre algumas lutas e alguns problemas que nós vivemos como comunidade, eu aqui como pastor de uma comunidade, aqui na cidade de Braga, em Portugal. E não é somente aqui, em todos os lugares onde eu estava. Os narcisistas. Já ouviu falar sobre narcisismo? O grande problema que vai além do narcisismo é o que provoca essas síndromes, esses transtornos, né? Essas questões que muitas vezes atrapalham. Os narcisistas estão aí em todos os lugares. Estão nas igrejas, estão na família, estão nas empresas, em todos os lugares. E nós começamos a diagnosticar, muitas vezes, o ambiente onde nós vivemos. E eu procuro sempre ser um instrumento de cura, de restauração, e a cura, a restauração para tudo isso. Essa questão de nós lidarmos com essa necessidade, né? Essa necessidade de aplauso, de aceitação, de sermos um instrumento de aceitação para o meio em que nós vivemos. E hoje há uma busca muito, muito grande sobre esta questão. As pessoas querem ser vistas, reconhecidas. Quanto mais o advento das redes sociais aparece, quanto mais os relacionamentos pessoais se tornam muito mais frágeis, mas há uma busca e uma procura de autoaceitação para o mundo em que nós vivemos. E quando nós falamos sobre narcisismo, nós podemos falar que não existe apenas um tipo, porque muitas vezes quando falamos sobre narcisista é aquele grandioso, né? É aquele que quer aparecer, é aquele que busca admiração, aquele competitivo, sente-se superior a todo mundo. E o ponto fraco desse tipo de pessoa que ela não pode receber nenhuma correção, nenhuma crítica que desaba, que perde o propósito, que perde toda aquela questão que essa pessoa buscava. Mas isso é fruto do quê? Da sociedade do espetáculo, né? Essa sociedade do espetáculo, que todo mundo tem que ser o super-homem, a super-mulher, o super-pastor, o super-membro, tudo tem que ser hiper, blaster, super. Coloca em nós essa questão de egos inflados, mas com emoções extremamente frágeis, extremamente dependentes, vítimas
como eu posso falar, as pessoas se tornam dependentes umas das outras emocionalmente. E quando nós olhamos a Bíblia, que para mim é o maior livro terapêutico que existe, ela fala uma coisa que o antídoto do ego inflado é serviço, submissão a Deus e humildade verdadeira. E humildade não é, ser menos de, ter menos de ti, mas humildade não apenas pensar em si, não é diminuir a si, mas não apenas pensar em si. Há toda uma sociedade, há toda uma família, uma igreja que você participa. Só que muitas das vezes existem outros tipos de narcisistas. Por exemplo, tem o vulnerável, que parece frágil, parece vítima, usa a culpa e também manipula emocionalmente e faz uma dependência dos outros em torno de si, se colocando como apenas a vítima de toda uma sociedade. Podemos dizer isso como aqueles mendigos emocionais, aqueles que não aprendeu a gerir emoções. Vamos falar a verdade? Tempo ruim, tempo problemáticos, todos nós enfrentamos, todos nós vivenciamos, e isso é algo que todos nós temos. E o grande problema é como nós preenchemos esse vazio emocional. E é interessante quando nós olhamos a Bíblia para isso, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, Salmos 34, 18. Mateus 5, 4 diz, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Quando nós estamos vulneráveis de uma maneira real, nós não precisamos manipular, nós dependemos de Deus para que Ele possa gerir em nós a força emocional. Existem também outros tipos que eu queria trazer aqui. Um narcisista maligno, aquele que não tem empatia por ninguém, aquele que é manipulador, aquele que é vingativo, ele tem o prazer em controlar e ferir, ele não possui empatia pelo próximo, ele é capaz de passar por cima de tudo e de todos para conseguir aquilo que ele deseja. O fruto, isso tudo é fruto da falta de interiorização. E aqueles que muitas vezes são ali viciados em tecnologia, mas emocionalmente são analfabetos. É interessante que, quando nós olhamos para a Bíblia, ali fala que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Quem destrói emocionalmente os outros não vive os propósitos de Deus. Então não adianta você passar uma rasteira, não adianta você dar um jeitinho aqui, passar o outro para trás, porque a colheita vai vir. E como a palavra de Deus fala, não canse de fazer bem uns aos outros. Terceiro, é aqueles narcisistas somáticos, né? É a ditadura da beleza. Valoriza o corpo, valoriza a aparência acima de tudo, usa a sedução. E às vezes quando eu falo que a ditadura da beleza nem sempre é apenas físico, mas emocional, querendo se parecer mais inteligente, melhor do que todos, né? É interessante que a geração de hoje tem uma pressão estética e ela cria nessa pressão estética uma ansiedade, comparação, baixa autoestima, né? Aquela cultura que todos têm que ser magros ou todos têm que ser fortes, bombados, e às vezes substitui apenas uma busca de uma melhor saúde, mas uma busca de admiração dos outros. Então nós caímos sempre no mesmo buraco, que é a busca dessa admiração dos outros. E quando nós olhamos a Bíblia, nós olhamos que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. O lugar onde você deve mais aplicar é coisas internas, aquilo que você sabe, aquilo que os seus valores, seus princípios, o que você carrega dentro do seu próprio coração. Isso é algo tremendo. Nós devemos valorizar o quê? Mais a essência do que apenas a aparência. Desenvolver mais o nosso interior e a autoestima real. Existe ainda o quinto narcisista que nós enfrentamos quase todos os dias. Eu, como pastor, enfrento esse aqui constantemente, que é o narcisista cerebral, o intelecto sem humanidade. Se sente superior, ainda mais agora com o advento do chat GPT, né? A geração Z aí tá em alta, e chegam, por exemplo, e quer ensinar, como diz ali, o padre rezar a missa, não é verdade? Já sabe de tudo, mas não tem prática. Já conhece tudo, mas não tem prática. E isso gera uma crise, porque não consegue criar fruto daquele conhecimento que essa geração tem acesso nos dias de hoje.
E às vezes usa o conhecimento apenas para diminuir outros. E isso é algo que torna uma crise. A educação sem inteligência emocional, ele vira arrogância sofisticada. Ah, eu sei, eu conheço, mas não tem fruto. Brilho intelectual, mais sentimentos frágeis. Em Coríntios 8:1 diz que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica, porque lá no final o que vai contar é quanto você amou, não é quanto você conhece, ou quanto você praticou, ou não é o quanto você sabe. Último, o narcisista coletivo, a bolha ideológica. Meu Deus do céu, como isso é difícil, né? Se sente superior por pertencer a um determinado grupo. Eu lembro que quando no Brasil começamos o trabalho celular, havia uma intenção nesse movimento celular que aqueles que estão na cela vivem o verdadeiro evangelho e os outros vivem uma religião. Eu me engano. Deus pode usar todos os meios possíveis para salvar. Não é um grupo que te faz alguém melhor ou alguém superior, né? E defende aquele grupo de pessoas e princípios. Isso é um mal dessa geração. A radicalização e perda de capacidade de dialogar, identidade ligada a ideologias ou tribos. Ah, eu sou evangélico, você é católico, então eu sou melhor. Gente, é Jesus que salva, é Ele que está acima de tudo, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e nós devemos ter a cabeça aberta. Por exemplo, eu vim em Portugal e tem muitos brasileiros que querem viver Portugal como o Brasil, e não vai dar certo, não vai dar bom. Nós temos que aprender com outras culturas, aprender com outras pessoas, aprender com outros movimentos, e isso você vai ter certeza que você vai enriquecer grandemente a sua vida. Provérbios 18:12, o orgulho vai adiante da destruição. Não existe um grupo melhor do que o outro. Nós precisamos desenvolver empatia e capacidade de ouvir. Uma conclusão, uma reflexão final. O problema do nosso tempo não é apenas o narcisismo, mas é a ausência da interiorização, de olharmos para nós mesmos com humildade e empatia. Deus nos chama a viver com equilíbrio, pensar menos em nós e mais nos outros, amar verdadeiramente e construir caráter acima da aparência. E você, está vivendo de aplausos ou pelo propósito de Deus? Não esqueça de colocar o like, compartilhar, seguir esse canal. Esse canal serve para te abençoar. Deixe aí o seu comentário que nos ajuda no engajamento para que mais pessoas possam conhecer essa mensagem. Obrigado por até aqui estar conosco. Que Deus te abençoe. Tenha uma mente saudável. E com a mente saudável, você vai construir relacionamento saudável, uma comunhão com Deus saudável. Eu tenho certeza que Deus quer curar todo o tempo a sua vida. Viva bem, viva para o reino. Tchau, tchau.